Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Lucas capítulo 24, versículos 5 a 8. Madeiro, sangue e morte. O Messias que curou, operou milagres, ensinou multidões a respeito de um reino maior, foi derrotado pelo maior reino da terra. Pregado na cruz, aquele que se dizia o rei encarnado foi visto como derrotado pelas forças humanas. Para uns, mais um agitador que encontrava seu fim. Para outros, a esperança de libertação política que se esvai. Mas para aqueles que compreenderam quem ele era, verdadeiramente o Filho de Deus, algo a mais havia acontecido, algo sem precedentes na história. Em toda a cultura antiga é o homem que sobe um monte com sacrifício para tentar conseguir o favor dos deuses. Aqui o próprio Deus escalou a montanha da caveira, Gólgota, ofertando sua graça sem medida para aqueles que jamais a mereceriam. A terra estremece, as sombras caem em um dia tão escuro como nunca se viu. A morte mostra o seu aguilhão e o véu se rasga. O véu do templo, o acesso direto ao Pai. O que a cruz significou? É domingo de manhã, o sol mal havia nascido e as mulheres vão de encontro ao túmulo de Jesus com especiarias aromáticas preparadas por elas mesmas. Elas chegariam lá, rolariam a pedra e lamentariam a morte do Mestre. Aquele com quem elas andaram, poderoso em obras e palavras, mas também o amigo Jesus, quem as consolou e ensinou. Um homem de carne e osso, nascido em Belém, homem de dor e que soube que ia padecer. O carpinteiro construtor, filho de Maria e José, era Jesus dos pecadores. Mas como pode ser? A pedra já está removida. Vamos então entrar no sepulcro. Onde está o corpo do Mestre? Então elas viram figuras de anjos anunciando a notícia maravilhosa. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então elas lembraram de suas palavras. Corações ardiam e diante da notícia grandiosa, elas pregam e espalham a notícia a todos. A morte não foi o fim. O Mestre está entre os vivos. Voltou para estar entre nós, Ele está conosco. Jesus havia ressuscitado e o Cordeiro havia vencido. Então no caminho para Emaús ele prega a sua obra durante toda a Escritura. É como quem diz: desde a criação, a obra da redenção pertence a mim, tudo é sobre mim e eu sempre estive com o meu povo. Então os corações queimam ao ouvir suas palavras. Aos discípulos amedrontados e escondidos ele diz: toquem-me, eu estou vivo, a morte não venceu. Espalhem essa notícia. Mostrem as minhas obras ao longo de toda a lei e os profetas. Digam que eu sempre fui Deus com vocês. Alcancem as nações com a palavra da vida. Sejam luz para o mundo. A missão do povo separado será cumprida somente em Cristo. Os pecados de seus escolhidos foram carregados na cruz. Estraçalharam seus ossos e o partiram como cordeiro mudo entregue ao abate. A graça de Deus foi derramada em nós e sua ira derramada em seu Filho. Os pecados de seus escolhidos foram carregados na cruz. E agora, morte, onde está a tua vitória? Qual a força do teu aguilhão? A cabeça da serpente foi pisoteada. Emanuel veio como prometido pelo profeta. Ele trouxe libertação como cantaram Maria, Zacarias e Simeão. O Criador de todas as coisas, o Eterno, o grande eu sou, o Cordeiro de Deus. E desde quando Deus é conosco? João nos ensina que além de ser o verbo que estava com Deus, Cristo é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Os evangelhos nos ensinam que, como predito, Deus se fez carne. O menino nasce espantosamente e aquele bebê era o próprio Deus. E agora, vitorioso, o Cordeiro nos convida para ser conosco para todo sempre. Ele rasga o véu, abre as portas da habitação, respondendo à pergunta latente: como pode um Deus santo se relacionar com pecadores? Através da justificação promovida pelo sangue do seu próprio Filho.
O plano de redenção está completo. O Deus que cumpriu todas as promessas ascende aos céus, prometendo buscar seu povo para estarmos com Ele, para que Ele seja Emanuel, para que estejamos nele eternamente. Santo, Santo, Santo é Emanuel Todo-Poderoso, que era e há de ser eternamente Deus conosco.